tecnologia está em todas as áreas. Então, pode escolher o que você quiser. Medicina, tecnologia vem influenciando. Administração, não tem nem o que falar. Esporte, escolhe. Qualquer coisa, tecnologia vem ganhando importância. Então, dentro das áreas de tecnologia, mas as mais relevantes, as que estão despontando mais ultimamente Data Science, Inteligência Artificial, Ultra Realidades, que aí é realidade virtual, realidade aumentada, os protocolos de confiança, por exemplo, blockchain. As que geram atualmente são as relacionadas à tecnologia de comunicação. E isso é um espectro enorme, porque elas vão desde telecom mesmo, né, até dados, por exemplo, Wi-Fi, Bluetooth, mas também aplicativos de comunicação tradicional. Então, você vê a mudança que teve. Hoje vocês têm o smartphone, que eventualmente até vocês falam com as pessoas, com o telefone. Ele não é mais um celular, telefone celular, porque telefone é o que vocês menos usam. Eu acho que a parte de comunicação deu acesso, então do ponto de vista social, essas ferramentas de comunicação, tecnologia da comunicação, deram acesso à informação às pessoas. Então, do ponto de vista da relevância social, eu acho que esse é o mais importante. Do ponto de vista empresarial, eu acho que é a parte de Data Science. As empresas hoje, todas as decisões são baseadas em dados, ou pelo menos deveriam, e quanto melhor você conseguir trabalhar com esses dados, melhores são as decisões estratégicas. É difícil você cravar porque a cada 3 meses essas coisas mudam, né? Principalmente na área de tecnologia. Mas, se a gente somar aquelas que eu disse que estão em evidência, então blockchain, inteligência artificial, ultra-realidades e data science, quando você junta isso tudo, você cria um framework novo de trabalho. Então isso vai impactar em automação. Então quando a gente fala de empresa, o que vai acontecer? Se a gente pegar hoje, tem algumas pesquisas que mostram que dos trabalhos normais, na média dos trabalhos das pessoas, a gente tem entre 40% e 60% de todo o timesheet do cara de trabalho é atividade repetitiva braçal. E o resto é intelectual. O intelectual mantém. Tudo que é braçal vai ser substituído por máquina, utilizando inteligência artificial, machine learning e tudo mais. Então, o que acontece? Se você é um cara que aperta parafuso, você morreu. Isso já aconteceu. Robô já fazia isso. Hoje, eu não preciso de um ser humano. Então, por exemplo, hoje você tem ferramentas de machine learning, inteligência artificial, que já estão funcionando, tomando decisões de operações financeiras no mercado de ação. Então aquele carinha que ficava olhando o gráfico, fazendo análise gráfica, não sei o quê, eu não preciso desse cara. Ainda que faça, não, mas isso é intelectual. Não, não é. Ele cria um algoritmo na cabeça dele, de acordo com as barrinhas, ele vai dizer compra ou vende. Então, isso eu jogo no programa, de acordo com a barrinha aparece uma ordem de compra, uma ordem de venda. Não preciso desse cara. O problema é o cara que analisa isso com o tempo e consegue ter um insight de que, então, se a empresa fizer tal coisa, provavelmente vai acontecer aquilo. Se fizer tal coisa, provavelmente vai acontecer aquilo. Isso tem experiência do cara e tem conhecimento técnico. Essa experiência o computador não tem. Nem esse conhecimento técnico, muito menos a capacidade de abstrair as duas coisas numa tomada de decisão. Então, o que eu acho que vai acontecer é que a soma dessas áreas todas, elas vão modificar o comportamento do mercado de trabalho, vão modificar as funções. Então, provavelmente, empregos, posições que não existem hoje. Então, assim, se vocês vão trabalhar com uma posição que não existe, como é que a SPM pode preparar vocês para isso?
Então, a gente ainda não sabe o que vai acontecer na sociedade, mas que essas tecnologias vão mudar a sociedade e vão mudar, impactar a empresa e a própria área de tecnologia, não tem dúvida disso. A tecnologia, ela ajuda, né, na medida que eu consigo aumentar o grau de personalização do ensino. Que ferramentas que estão sendo utilizadas? Por exemplo, a gente em Tech está desenvolvendo um tutor virtual para uma disciplina para testar, utilizando inteligência artificial. Então você vai ver o material e aí você, em vez de fazer pergunta para o professor, você faz pergunta para um robô. Bom, vamos pegar marketing, vai. Então, você teve uma aula sobre ciclo de vida de produto. Aí você está lá lendo, não sei o que, vendo o material do professor, assistindo as aulinhas, os videozinhos que estão ali e tal. Aí você ficou com uma dúvida. Você fala, pô, mas como é que eu identifico em que etapa do ciclo de vida está? Não está ali. Você faz essa pergunta para o robô e o robô te devolve uma breve explicação e um monte de link, vídeo, não sei o que, para você ver e fazer até uns testes e tal. Então eu consigo ter quase que um professor individual para cada um com tecnologia. Você não precisa esperar outra aula para fazer a pergunta para o professor. Então essa gamificação não tem mais negócio, por exemplo, por que eu preciso pensar em disciplina? Eu posso pensar em skill. Você tem que aprender finanças, você tem que aprender marketing. Você vai aprender marketing em tech ou em design ou não sei aonde, não interessa. Você precisa juntar 3.000 pontos de design, de marketing. Aonde? É um problema seu. Então, relevante tem dois significados, né? Então, assim, quão é importante utilizar? Super, muito. Quanto mais você utiliza, mais eficiente a sua empresa fica. Agora, quão relevante no sentido de quanto é utilizado? Nada. Muito pouco. Tem empresa que diz que é tecnológica porque tem e-mail. E ainda é Gmail. 50% das empresas só tem site no Brasil. Isso nós estamos falando médio. Antigamente que eu digo até 3, 4 anos atrás, 5 anos atrás, software era caro. Então você ia comprar um banco de dados, você tinha que gastar 10 mil reais. Pô, para empresa pequena, micro, 10 mil é dinheiro. O que acontece é que com a migração das empresas para SaaS, que é Software as a Service, você paga, que é a ideia do pay as you go, né? Então, você só paga o quanto você usa. Então, por exemplo, uma pequena empresa, uma microempresa, se vai usar um banco de dados na nuvem, eventualmente ela vai gastar 10 reais por mês, 20 reais por mês com um banco de dados, que ela teria que gastar 10 mil para usar aqueles 20. Então, hoje, como é serviço, você paga por mês e de acordo com o uso. Então, é o que acontece com o Office, o que acontece com o Adobe, por exemplo. Com a mudança do mindset da indústria de tecnologia e passando para Software as a Service, que é o SaaS, SaaS, facilitou o acesso. Então, hoje, você tem uma baita ferramenta, por exemplo, de inteligência artificial, que é caríssimo. SaaS? Dentro de, como SaaS, né, como Software as a Service, na Amazon, no Google, na IBM. Só que qual é a vantagem? O que a IBM pensa? Se eu colocar todas as startups para usar o meu software, quando pequenas, quando elas crescerem, ela não vai trocar o software. Já está lá, ela foi baseada nisso, e agora ela é grande, ela está consumindo e vai consumir do meu e vai ficar a vida inteira dependendo de mim. Esse é o raciocínio dela. Então, eu acho que hoje, a pequena e a microempresa, ela consegue usar os softwares como serviço, acesso ao software de ponta, com atualização, tal. O grande custo da empresa não é mais o ticket. O grande custo da empresa, hoje, é o profissional da área, que sabe, que domina essa ferramenta. Como não tem profissionais nessa área, esses caras são mais caros. Como a procura é muito maior do que a oferta, esses caras ganham mais. Tanto é que o estagiário de tech ganha mais do que vocês.
Porque... E eles mudam, é impressionante como eles mudam de estágio. Porque o nego foi lá e ofereceu 300 pau a mais. Vai. Aí o outro vem 300 pau a mais, um mês depois. Ele vai. Bom, se o cara tem conhecimento de tecnologia da informação e comunicação, esse cara ele tem uma vantagem sobre todo mundo. A vantagem que ele tem é que ele conhece negócios e ele conhece como transformar o negócio. Então, torná-lo ou melhor do ponto de vista do usuário, ou mais eficiente do ponto de vista da empresa, ou até, por que não fazer de outro jeito? Esse cara enxerga isso. Como todas as grandes alterações que a gente viu nos últimos tempos e vai continuar a vir nos próximos anos, são todas baseadas em tecnologia, o cara que conhece a tecnologia, ele consegue enxergar essa oportunidade, coisa que quem não é da área não consegue ver. Ainda que seja, cara, conheço muito de publicidade, mas se eu não conheço tecnologia, ele não sabe a oportunidade que tem para modificar aquele negócio. Se eu conheço muito de finanças, muito de marketing, mas não conheço tecnologia, eu não sei como melhorar. O cara de tecnologia, se ele conhece um pouco de marketing pra caramba de tecnologia, ele fala, cara, esse negócio que vocês estão fazendo é bem burro, né? Eu posso fazer um aplicativo que resolve esse negócio muito melhor. Pronto, acabou. Então, até numa coisa trivial de processo seletivo, vamos, né, sempre tem. Como você inovaria o processo? O cara de tecnologia chega e fala, isso aqui se a gente fizer um chatbot utilizando inteligência artificial, análise de dados, fazendo OLAP dos dados e não sei o que, a gente consegue ter uma avaliação melhor. Então, conhecer, eu acho que hoje, uma das coisas que a gente fala no curso é assim, que a linguagem universal, que era uma coisa que vocês precisavam ter, era inglês, falar, pois é, não é. A linguagem é a linguagem de programação. Porque se você for para a Índia, talvez o cara não fale inglês. Se for para a Rússia, talvez o cara não fale inglês. Mas tanto na Índia quanto na Rússia, os caras vão falar, por exemplo, Java, que é a linguagem de programação. Eles vão programar. Tem um cara programando em Java. E ele pode não falar uma palavra em inglês. E ele está ganhando 10 vezes o que você ganha hoje, com a mesma idade. Aqui, então, no Brasil, na Rússia, na Índia, na China, na França, pode ser que o cara só fale a sua língua local, mas todos eles programam em C, programam em Java, programam em qualquer linguagem de programação. A linguagem de programação, de fato, é a linguagem universal, independente do país. Então, isso dá uma vantagem competitiva monstra para quem sabe.